Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Afinal de contas, os adventistas do sétimo dia marcaram datas para a volta de Jesus naqueles primeiros anos do adventismo? E para a gente poder responder a essa pergunta tão importante, que é uma acusação frequente feita à Igreja Adventista do sétimo dia, a gente vai utilizar um livro da própria igreja, o livro escrito pelo neto de Ellen White, Ellen White, a mensageira da Igreja Remanescente, escrito por Arthur White. Ele foi um líder importante na Igreja Adventista do sétimo dia, dentre as décadas de 1930 até meados da década de 1980. Ele faleceu bem idoso e ele foi inclusive membro do patrimônio literário de Ellen White, que tem o nome de White State, que fica nos Estados Unidos, e é uma instituição, faz parte da Igreja Adventista do sétimo dia, e que zela pelo patrimônio literário de Ellen White. Olha que o Arthur White fala sobre essa questão da marcação de datas. Houve duas ocasiões, diz ele, entretanto, durante a década de formação, em que algumas pessoas dentre os fundadores da Igreja Adventista do sétimo dia foram envolvidas no estabelecimento de um tempo. Quando ele fala estabelecimento de um tempo, é de uma data. Pode ser um dia, mês e ano, pode ser mês e ano ou um ano em que Jesus poderia voltar. Ele fala o primeiro e o sétimo anos depois do desapontamento. Então ele está falando aqui que houve uma marcação de data no primeiro ano após o desapontamento de outubro de 1844 e um caso no sétimo ano depois, que é período de 1850 a 1851. Ele diz, prosseguindo, um caso em 1845 foi antes de a luz sobre a verdade do sábado haver sido geralmente recebida entre os pioneiros da terceira mensagem angélica. A segunda em 1850 e 51, quando um dos obreiros, por iniciativa inteiramente particular, prestem atenção nas palavras, a segunda foi quando um dos obreiros, por iniciativa inteiramente particular, advogou uma mensagem de tempo, sem o apoio do corpo de crentes. E ele prossegue. Em ambos os casos, o espírito de profecia, ele está se referindo a Ellen White, desempenhou parte importante em advertir que tal expectativa não tinha bom fundamento. Ellen White, a mensageira da Igreja Remanescente, páginas 119 e 120. Bom, Arthur White está com razão? Primeiro, vamos analisar os fatos. Ele está reconhecendo que nos primeiros anos do movimento adventista do sétimo dia, duas datas foram marcadas. E eu ainda acrescento uma terceira que ele não faz referência aqui no livro, mas que está em literatura adventista, inclusive. Rainer Edson, que foi um dos pioneiros da igreja também, ele chegou a acreditar que Jesus retornaria em 1848. Mas foi um fato muito pontual, muito isolado. O neto de Ellen White aqui, o Arthur White, não chega nem a mencionar. Bom, no primeiro caso, o próprio Tiago White, o James White, marido de Ellen, já nessa época que ele está escrevendo aqui o texto que eu vou ler, em 1847, ele diz o seguinte: é bem conhecido que muitos estavam esperando o Senhor vir no sétimo mês de 1845. Criamos firmemente que Cristo viria então. A Word to the Little Flock, página 22. Então esse livro é um pequeno livro que foi publicado em 1847. O editor dele foi o Tiago White, mas ele tem textos também, alguns capítulos que são do Joseph Bates e outros que são de Ellen White. Então ele reconhece aqui que houve realmente uma crença generalizada entre aquele pequeno grupo de mileritas de que Jesus retornaria no sétimo mês do calendário judaico de 1845. E o próprio Tiago White vai dizer que foi a ação de Ellen White que evitou que eles ficassem decepcionados. Não temos elementos históricos sobre isso, não temos muitas informações sobre como foi esse ano de 1845 em relação a essa questão de uma possível volta de Jesus ou de uma marcação de datas. Então a gente não tem nem como checar essa informação que o Tiago White traz mais ou menos 2 anos depois dos fatos. No caso do Joseph Bates, aí a primeira coisa que eu quero ressaltar é, olha o que o Arthur White fala no livro. Ele diz, um obreiro
Olha bem, quando um dos obreiros, por iniciativa inteiramente particular, advogou uma mensagem de tempo, sem o apoio do corpo de crentes. Então aqui ele escolhe bem as palavras para afastar da sua avó e do seu avô, Ellen e Tiago White, essa questão que aconteceu em 1851. Não é por acaso que um dos principais defensores de Ellen White, seu neto, que foi muito influente na igreja durante boa parte do século XX, utiliza as palavras escolhidas a dedo. Então, primeiro, ele chama o principal líder da igreja naquele momento, um dos seus fundadores, Joseph Bates, de um obreiro. Quem lê isso aqui imagina que é um qualquer. Bates, eu até gravei ontem um pequeno vídeo, um short, falando que ele foi o principal líder do movimento adventista nos primeiros, pelo menos 15, 20 anos da igreja. E aqui, nesse momento, já existe o adventismo do sétimo dia. A igreja não está organizada oficialmente, ela se organiza em 1860 até 1863. Mas a primeira reunião dos adventistas sabatistas, dos adventistas do sétimo dia, ocorreu no início de 1848. E Bates escreve o seu pequeno livro em 1850. Passam-se os meses, ele publica, ele começa a ir de cidade em cidade pregando essa mensagem e o casal White nada fala. Nós estamos falando de um grupo de mais ou menos 150, quase 200 membros, contando as crianças. Era uma igreja muito pequena, eles estavam em poucas cidades, em 2 ou 3 estados norte-americanos, e é impossível que Bates tenha escrito esse livro, é um pequeno livreto, publicado ele, ensinado nas primeiras igrejas adventistas, que muitas vezes se reuniam até na casa dos irmãos, e o casal White não soubesse de nada. Somente alguns meses antes da data estabelecida por Bates, é que Ellen White vai receber uma visão e vai dizer a ele e aos demais crentes de que Jesus não ia retornar naquela data, que era para eles abandonarem qualquer tipo de pregação nesse sentido. Bates acata, recua, alguns membros desse movimento que estava começando e alguns outros mileritas começam a manter ainda essa crença. É feita uma reunião em 1851 com a presença do Tiago White e do Joseph Bates, em que eles apresentam a mensagem de Ellen White e excluem da comunhão esses dois irmãos. São dois, por exemplo, nessa reunião de 1851, eles já haviam se manifestado sobre Bates já tinha recuado, mas alguns ainda pregavam que a mensagem era correta. Então eles excluem 2 adventistas do sétimo dia daquele movimento, e a situação fica muito confusa, ao ponto de que o próprio Tiago White publica naquele ano que ele vai ficar um bom tempo sem publicar as visões da sua esposa, tentando mostrar que o movimento tem a Bíblia como regra de fé e prática. Já fizemos um vídeo aqui no canal sobre isso. De 1851 até 1855, durante quase 4 anos, a primeira revista adventista, era Present Truth, ficou sem publicar textos de Ellen White ou textos se referindo às suas visões. Tudo isso dentro desse contexto, dessa marcação de datas, dessa marcação em especial de Bates, que o neto de Ellen White tenta relativizar, tenta minimizar. Um obreiro, por iniciativa própria, sem a concordância do principal corpo de membros. Não é verdade. O movimento era pequeno. Houve um silêncio da parte do casal White. Não que eles tenham escrito nada, ou seja, confirmando a mensagem de Bates ou dizendo que a apoiavam, mas eles simplesmente silenciaram. E boa parte dos adventistas do sétimo dia, ao que parece, pelo que nós temos de relatos, começaram a acreditar naquela mensagem. Tanto que Ellen White chega, intervém meses antes, eles fazem uma reunião, chegam a excluir 2 pessoas que continuavam com a crença, para você ver como foi forte isso dentro desse pequeno grupo. Então, os adventistas do sétimo dia marcaram datas? A igreja oficialmente não, mas pelo menos essa marcação de 1850/51 se deu dentro do movimento adventista do sétimo dia. E a primeira, de Tiago White, realmente não existia ainda a observância do sábado, ainda esse grupo não estava reunido. Mas também ele teve essa crença e ele é um dos principais fundadores da igreja.